Olá pessoal, com toda essa discussão sobre o coronavírus e o isolamento domiciliar, eu trouxe esse vídeo para mostrar um pouquinho por que a gente deve fazer o isolamento domiciliar à risca. Então, o vírus chegou, e agora? Eu fiquei pensando a volta que esse vírus deu na gente, ele começou na China, teoricamente pequeno, e aí começou a se espalhar. Tomou uma proporção enorme e no Brasil parece que a sensação que a gente teve foi que não vai chegar aqui. Não vai chegar, né? Não vai chegar. Pois é, não vai chegar. Chegou. Chegando. Os dados que o Ministério da Saúde liberou no dia 18 de março, que são os dados atuais, mostram 11.278 casos suspeitos no Brasil, com 428 confirmados e, infelizmente, 4 óbitos. Esses números ainda estão sendo analisados e eles mostram que a gente está lá no pezinho da curva, da tão citada curva que a gente precisa achatar. Eu vou mostrar o porquê achatar essa curva para vocês um pouquinho mais na frente. E o que acontece agora? O vírus chegou, e agora? Como é que vai ser a minha rotina? Então, o isolamento domiciliar, ele é fundamental. Por quê? Porque ele é a única forma que a gente tem de conter o vírus. A gente não tem nenhum medicamento, a gente não conhece o vírus tão bem assim. Então, o que a gente tem que fazer é impedir que ele chegue tão longe. Por quê? Porque esse vírus, ele tem um ciclo de vida, como todo vírus. Ele tem um ciclo de vida que, se ele for contido, ele não vai se espalhar. E se ele parar de se espalhar, a gente consegue conter um pouco. Isolamento domiciliar é fundamental. E isolamento domiciliar não é férias. Não é para você ficar saindo, não é para você ficar passeando, não é para dar voltinha no parque, não é para visitar a avó, não é para visitar ninguém. A avó que você não vai visitar mesmo, porque ela é do grupo de alto risco, bem provavelmente. Então, fica em casa. Vamos cumprir isso, ficar em casa. Se a gente conseguir, a gente consegue conter um pouquinho a curva e atender os nossos pacientes, prováveis pacientes de risco. Então, por que é tão difícil pensar em ficar em casa? Porque vamos tentar pensar um pouquinho na rotina do mundo, né? Essas imagens aí são imagens que, se a gente for parar para pensar, a gente viu várias versões delas nas redes sociais. Várias versões, dizendo, meu Deus, eu não tenho tempo. Meu Deus, eu não consigo descansar. Meu Deus, eu tenho que fazer tudo ao mesmo tempo. Gente, segura o tempo, senão ele voa. E sabe por que a gente tem a sensação de que precisa segurar o tempo, senão ele vai voar? Porque a gente faz coisa demais, a gente tem coisas demais a fazer, então não dá tempo mesmo, a gente não vê o tempo passando, a gente não vê como é que o tempo vai ser. E um dos grandes problemas agora, se a gente parar para pensar, a gente passava tempo demais pensando, nossa, tudo que eu queria hoje era estar na minha casa, tudo que eu queria hoje era o meu cobertor, era a minha cama, uma chuvinha, olha, maravilhoso. Queria descansar, queria dormir, queria ficar quieto em casa assistindo, televisão. Então, faz isso agora, permita-se descansar, sabe? Desacelerar é preciso, o estresse traz uma gama de doenças que eu nem vou começar a citar. E o estresse reduz a nossa imunidade. Então, desacelerar é necessário nesse momento. Então, vamos tentar aproveitar esse momento para estar na nossa casa, com a nossa família, estreitar os laços, estar mais perto dos nossos filhos, cuidar do casamento, cuidar de tudo que a gente tem para cuidar e não conseguiu cuidar porque a gente não tem tempo. Agora tem. Vamos desacelerar. Uma das coisas que eu queria mostrar para vocês é o porquê de a gente ficar em casa. Então, olha lá, tive contato com alguém que tem os sintomas. O que eu vou fazer? E agora, Vamos prestar atenção no ciclo do vírus. O vírus, ele tem um período de incubação que vai de 5 a 12 dias. Ou seja, se ele tem um período de incubação é aquele período que ele vai ficar dentro de você. Talvez ele não apareça até o 12º dia, porque também você pode ser assintomático. Então, se o período de incubação vai de 5 a 12 dias, você tem que ficar quieto.
esses dias, porque você não sabe se você está doente. Então, uma outra informação que é extremamente importante é que, em média, leva-se 7 dias, o vírus passa 7 dias sendo transmitido após o início dos sintomas. Então, começou, você ainda tem 7 dias aí transmitindo o vírus, né? E os dados preliminares ainda sugerem que a transmissão pode ocorrer mesmo sem o aparecimento dos sinais e dos sintomas. Ou seja, se você é assintomático, você vai transmitir do mesmo jeito. E aí, vou resumir isso. Tem o dia do contato, e aí vamos começar a contar os dias. Vamos lá, você teve contato com uma pessoa que testou positivo, né? Aí no dia 1º você não tem nada, no dia 2 também não, dia 3 também não, dia 4 também não, nem lembro mais que eu tive contato com essa pessoa, né? Então, ainda mais na rotina que a gente levava, que você tem contato com várias pessoas e nem lembra mais, porque você não lembra nem o que você conseguiu comer no almoço, então, né? E aí no dia 5, talvez você apresente sintoma, talvez não, no dia 6 também, no dia 7 também. Vamos supor que lá no dia 7 você apresentou os sintomas. A partir do dia 7 você está realmente transmitindo, tá? A doença. Então, se alguém mora com você, você passou para essa pessoa. E essa pessoa que teve contato com você agora, ela volta lá pro dia 1. Né? O dia que a pessoa que mora com você foi infectada, ela volta pro dia 1. Então, dentro da sua casa, o vírus vai ficar circulando mais do que 15 dias. E aí, é quando a gente tem que pensar, a gente tem que se isolar. Porque se o vírus está circulando dentro da minha casa por mais de 15 dias e a gente fica saindo, a gente está dando a chance desse vírus passar para outras pessoas no mesmo período. São 2 gráficos do The Washington Post, onde dá pra gente ver bem direitinho por que a gente tem que ficar em casa. Vamos lá. O primeiro gráfico, as bolinhas marrons são os contaminados, e aí eles vão triscando na cinza e a cinza vai ficando marrom. E aí depois de um tempo elas começam a ficar roxinhas, vai observando aí que as bolinhas começam a ficar roxinhas. Quando ela fica roxinha é porque acabou o tempo do ciclo do vírus. Então, quando você olha lá em cima o gráfico que mostra a mudança ao longo do tempo, o gráfico cinza, marrom e roxinho aí em cima, você vê que tem uma subida muito rápida da transmissão do vírus e depois é que ele começa a descer a curva. Onde a gente está? A gente está no pezinho da curva, bem aqui embaixo no pezinho da curva. Então ainda vai subir e a gente tem a chance de achatar essa curva. Por que eu quero achatar essa curva? Como é que eu vou achatar essa curva? Primeiro, como é que eu vou achatar essa curva? Observa agora no segundo gráfico que a maior parte das bolinhas estão paradas e aí uma ou outra estão em movimentos, que são aquelas pessoas que não tem como parar, né? Por exemplo, profissionais da saúde. E eles vão infectar algumas poucas pessoas e aí a curva, que antes tinha um pico enorme, ela fica achatada, ela fica distribuída ao longo do tempo. Por que isso é importante? Porque se a gente tiver uma curva como a do primeiro, a gente chega no caso da Itália. E aí, a Itália é um país com uma condição financeira bem melhor que a nossa, e é um país bem menor que o nosso. E eles não estão conseguindo atender todos os pacientes que chegaram num quadro de risco, todos os pacientes que chegaram no quadro extremo. Então, o Brasil também tem essa situação de não conseguir atender. E aí, muitas pessoas podem vir a óbito se a gente chegar numa curva desse sentido aí. Se a gente consegue achatar a curva e distribuir ela no tempo, a gente consegue atender todos esses pacientes. Tentar atender todos esses pacientes, né? Porque é uma tentativa ainda. Então, tive contato com alguém que tem os sintomas. Ah, mas eu tô tão bem, eu vou correr no parque. Não, não vai. Você vai para sua casa, ficar na sua casa de quarentena. Por quê? Olha lá, no dia 24 de fevereiro, a Itália divulgou 7 mortes. Os italianos não acharam que isso era realmente grave. E aí, 3 semanas depois, eles estavam divulgando 2.158 mortes. Gente, é um número muito alto. Isso é do dia 16, tá? Já está atualizado agora no dia 18. Assim,
a subida da curva é muito drástica. Então a gente tem que ter atenção, tem que ter cuidado. Fui lá, tive contato com alguém, né? Ou então fiz o teste, deu positivo. Nossa, mas eu vou passar rapidinho no mercado para comprar uma pizza congelada, lá em casa não tem nada. Como é que eu vou ficar 15 dias de quarentena se não tem nada para comer na minha casa? Vou no mercado, né? Não! Se você vai no mercado, o contato que você tem com as pessoas, você está passando para outras pessoas. Com certeza você está passando o vírus. Então, não faz isso. Usa outras formas. Pede para alguém fazer esse grande favor de fazer umas compras e deixar na porta da sua casa. Você vai lá e pega. Ou então faz compra online, né? Hoje a gente já tem essas facilidades. Então não tem por que sair por aí distribuindo o vírus, né, gente? Não tem a menor idade. Não. Então eu tive contato com alguém que tem os sintomas. Eu vou correr para o hospital e fazer o teste. Não vai correr para o hospital e fazer o teste. Porque não tem teste para todo mundo. Então, se a gente começa a usar agora todos os testes, quando chegar um paciente de risco, eles não vão ter como fazer o teste. Eles vão ter que tratar às cegas. E isso é complicado. Então, serão testados os casos graves e de pacientes de alto risco, por motivos óbvios. Eles são mais graves, eles vão precisar mais. Não corre para o hospital para fazer o teste. Observa as informações que tem lá no site do Ministério da Saúde, que você vai com certeza conseguir observar qual é o seu estado de saúde e bem provável que você vai conseguir observar em qual momento você deve ir para o hospital. Tem também os telefones, os telefones que estão atendendo e que estão dando informações que também auxiliam bastante a observar os seus sintomas e saber se você vai chegar ao ponto de ter a necessidade de ir para o hospital. O fluxograma do Ministério da Saúde é esse aí, para vocês observarem que tem como a gente, né, ler, observar os casos. E aí vai entrando em contato nos números que eles estão disponibilizando para saber se em algum momento você vai precisar ir para o hospital para fazer o teste. Tá, mas olha só, se eu não estou testando todos os suspeitos, como é que eu vou saber a dimensão? Aí é que tá. Na verdade, o que vai acontecer é que a gente vai ter uma estimativa da quantidade de pessoas infectadas e da quantidade de pessoas comprovadas. A gente sabe vai saber qual é a quantidade de pessoas comprovadas de acordo com a quantidade de testes que a gente tem, e aí faz uma estimativa para saber um número mais próximo do real. Então, tenham em mente que a gente tem que entender que a situação é grave, sabe? É tão grave que a gente não tem teste para todo mundo. E essa estimativa ela vai ser feita para que a gente possa observar mais ou menos como é que está indo. Então, a gente tem que ter em mente que a situação é uma situação difícil e que a gente vai ter que ter cuidados. Pronto, é isso. Tá, mas olha só, se eu não estou testando todos os suspeitos, como é que eu vou saber a dimensão? Aí é que tá. Na verdade, o que vai acontecer é que a gente vai ter uma estimativa da quantidade de pessoas infectadas e da quantidade de pessoas comprovadas. A gente sabe vai saber qual é a quantidade de pessoas comprovadas de acordo com a quantidade de testes que a gente tem, e aí faz uma estimativa para saber um número mais próximo do real. Então, tenham em mente que a gente tem que entender que a situação é grave, sabe? É tão grave que a gente não tem teste para todo mundo. E essa estimativa ela vai ser feita para que a gente possa observar mais ou menos como é que está indo. Então, a gente tem que ter em mente que a situação é uma situação difícil e que a gente vai ter que ter cuidados. Pronto, é isso. Então, fique em casa. Vocês já devem ter assistido esse vídeo, né? Essa menina é hilária. E aí tem uma outra parte que eu gostaria muito de comentar com vocês, que é mente vazia é oficina, né, gente? Então, uma das coisas que a gente tem que tentar é evitar esse excesso de informação desnecessária. Saibam separar o que é útil e o que é necessário, sabe? Tenham a informação, conscientizem-se, saibam o que está acontecendo, mas não precisa ficar o dia inteiro ouvindo isso, porque você vai cada vez mais trazer pensamentos negativos. Então, filtra suas fontes, observa o que você está ouvindo, porque tem muita coisa que não é verdade, tem muito fake news por aí, sabe? Então, filtra mesmo e procura aquela informação que é necessária.
evita virar a vítima da situação, do momento, a vítima das tragédias, não tem necessidade, aos céus, ao vida, ao azar. Não, vamos ter pensamento positivo, a gente não precisa se colocar nesse papel de vítima e nem precisa ficar pensando negativo o tempo inteiro. E vamos pensar que estaremos isolados, mas não sozinhos, porque a gente tem um monte de redes sociais aí para ajudar nesse contato que não é físico, que é seguro, e a gente vai ter contato com as pessoas que a gente ama. Então vamos usar as redes sociais agora para coisas boas, para promover algo motivacional, para mostrar toda a alegria que o brasileiro tem, toda a criatividade que o brasileiro tem, que a gente vive chamando a NASA para vir ver. Então a gente pode usar isso para o bem, pode usar isso para motivar. Onde é que você vai buscar informações? Em sites confiáveis, fontes confiáveis, OMS, Ministério da Saúde. Para quem gosta de textos mais científicos, procurem revistas que tenham um bom padrão. A Nature tem publicado muita coisa legal e é super confiável. Então busquem fontes confiáveis sempre, 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 sempre. Isso é fundamental, porque aí a gente consegue diminuir a incidência de fake news na nossa cabeça, né? Então, uma das coisas que eu queria dizer é que a gente tem que agradecer aos profissionais da saúde. Em meio a toda a situação, eles estão lá por nós, eles estão lá para fazer o melhor que eles têm. E façam do ócio algo criativo. Usem o ócio para algo criativo. Usem esse momento de quarentena para estar com a família de vocês e para estreitar os laços. Esse é o recadinho que eu gostaria de dar. Então, um beijo e eu espero que a gente tenha uma quarentena motivada, né? E que a gente consiga usar esse ócio para algo realmente criativo. Um beijo.